De que você tem medo? Você tem medo de quê? O que é o medo? Hoje vamos abordar aqui esse sentimento, essa grande sensação que a gente sente. O que é o medo? O medo, o principal objetivo do medo é nos preservar. Mas preservar em que sentido? Por exemplo, se você tá passando numa rua escura e você começa a sentir medo, e do nada vem um cachorro, esse medo é um medo físico que te protege fisicamente. Ou você tem medo de altura, esse medo te impede de, sei lá, de subir num penhasco alto que pode causar um acidente. Entendeu? Você tem medo de, sei lá, de energia, então você se impede, você impede de tocar e que ocorra um acidente. Mas também tem os medos psicológicos, como o medo de ser rejeitado, de não agradar. E, e acho que Pedro Sobral ele divide o medo em duas categorias. Acho que é medo de evoluir e o medo de evolução e o medo físico, algo assim. Falando do medo de evolução. E ele aí define com se é um ou outro, como se tipo assim. Aí você tem que fazer uma pergunta. Tipo, essa ação vai me matar? Se for não, é um medo de evolução. Só que na teoria, enfrentar o medo é fácil. Tem aquela abordagem que é cognitivo comportamental da TCC, que é o nome é exposição gradativa, isso mesmo, que é dar pequenos passos. Como assim? Se tu tem fobia de falar em público, a melhor forma de tu mudar isso é, sei lá, falando para um grupo de teus amigos, tu começar a dar, sei lá, dar uma aula, depois no jantar em família, quando tem mais gente um pouco, tu vai conversando mais um pouco, e, e sempre vai aumentando a dificuldade e a quantidade de pessoas. Com o tempo, você vai estar acostumado, seu cérebro vai estar acostumado a esse, a essa situação, entende? Só que o medo também, isso me lembra a, acho que é a última caverna, acho que não, é o último castelo. O último castelo do livro que tem um dragão, do livro do o Cavaleiro Preso na Armadura, que é acho que é o dragão do medo. Que ele tá na porta, é o único castelo que ele não precisa atravessar, porque o dragão do medo é quanto mais medroso ele fica, mais real o dragão é. E quanto mais ele acredita no medo, mais as chamas do dragão se aumentam, né? E o dragão só some quando ele decide enfrentar, de pouquinho em pouquinho. E mesmo assim ele não enfrenta de primeiro, ele volta com medo. O dragão ri da cara dele, ele vai e volta com medo. E também o medo tá também na questão no último lá, onde ele precisa se jogar do penhasco. Só que ele tem medo de se jogar. Porque, só que o Sam, que é a voz interior dele, fala pra ele soltar a pedra, mas ele não solta, ele tem medo, ele fala, tu é doido, o que vai acontecer? Só que de tanto ele, o Sam ficar perturbando ele, o Sam é quem? O Sam é a voz interior dele, entendeu? É ele mesmo, dentro dele mesmo, é a voz interior do eu dele. Não sei se, não lembro mais se é o eu potencial dele, alguma coisa assim. E o Sam fica perturbando ele até ele soltar
a pedra e cair. E quando ele começa a cair, ele cai, ele cai tanto que ele começa a subir. Ele sobe até o topo da montanha do conhecimento. E o que isso nos indica? Que para a gente subir até o topo, a gente primeiro tem que descer até as profundezas. E o que nos impede de descer até as profundezas é o que? O medo. Entendeu? O medo. Tem aquela questão da jornada do herói. Que o príncipe vai sempre atrás do dragão. Da caverna do dragão. Pra salvar a princesa. Só que o medo é representado pelo dragão. E na caverna do dragão tem o tesouro. E tu só pode voltar com o tesouro pro teu mundo quando tu enfrenta o dragão, quando tu enfrenta o medo. O medo é a possibilidade é a oportunidade de crescimento. E quando tem o crescimento, para tu crescer, você mudar, você tem que matar a sua versão antiga. Você não pode mais ter os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, ser desleixado do mesmo jeito que é. Entende? Você não pode ser mais tão boca aberta do jeito que você era. Porque é como se estivesse trabalhando como se você fosse CEO de uma empresa e quisesse bater ponto com um estagiário. Não tem como. Pra você subir, você tem que aumentar suas responsabilidades. E aumentar sua responsabilidade traz medo. Por isso que o medo impede da gente evoluir. Só que é difícil para todos. Esqueci quem falou que fala assim, quando você fica mais forte, fica mais fácil. Negativo. Cada vez que você fica mais forte, vai ficando mais difícil ainda. Entende? E tem horas que eu paro para pensar e falo assim, poxa, eu acredito, eu sou cristão e acredito em Deus, entende? E eu fico pensando, poxa, por que Deus trouxe a gente aqui? Por que ele botou esse medo? Aí tem a explicação, Adão e Eva, não sei o que, não sei o que. Mas, poxa, por que não deixou o medo só em Adão e Eva? Eu não pedi para nascer e nem pedi para ter medo. Aí a pessoa fala, mas tu pecou e não sei o que, não sei o que. Poxa, eu nem sabia, moço. Eu nem sabia o que eu tinha que fazer direito. E por que eu tô. Hoje em dia a gente paga pelo medo. E a maioria das vezes. E tem aquele livro. E aí já vou pular pra outra coisa. Tem aquele livro do Paulo Marçal lá. Que é. Que acho que é anti-medo. Que ele fala que o medo é como se fosse uma semente. Se fosse uma semente tão ruim. É como se fosse aqueles carrapichos. Não sei se você já viu aqueles carrapichos. Que é a semente de carrapicho que nasce até no asfalto. Essa é a semente do medo. E a semente do medo, ela é espalhada pelas outras pessoas. Tipo, uma criança ela não tem medo. Uma criança ela é corajosa por si mesma. Ela enfrenta tudo. Ela tem sonhos, entende? Mas a maioria dos adultos ele tende a semear na vida dela, semear um medo na vida dela. Por quê? Não sei o que, para de correr, senão tu vai cair e se machucar. Aí a criança, ela tem medo de correr. Aí a pessoa fala, eu vou viajar na avião, eu quero. Aí a criança fala assim, eu quero ser piloto de avião. Aí a pessoa vai, aí a mãe dele vai lá e fala, mas tu viu que o avião caiu, não sei o que, não sei o que, esse avião caindo, não sei o que, não sei o que, e tem terrorismo, não sei o que, a criança já fica com medo. E isso vai mudando. E tem hora que a gente tem medo de umas coisas que não é o medo, não é da gente. Entendeu? A gente tem que devolver esse medo pra pessoa de origem. Rapaz, eu tô com sono hoje. Entendeu? Porque a gente não nasceu com medo. Esse medo foi dado pra gente. Esse medo foi colocado.
E o melhor jeito da gente vencer esse medo é como a TCC indica, se expor de pouquinho em pouquinho. Só que a diferença tem aquele, estava estudando sobre aquele método 75 dias hard e um canal do YouTube, não sei o que lá, Titã, fábrica de Titã. E ele tava falando que a maior dificuldade de você criar um hábito, o maior problema de você criar um hábito de pouquinho em pouquinho, é que você só adiciona um peso a mais e não tem resultado, entendeu? Aí, e é a mesma coisa com medo. Quando você enfrenta de pouquinho em pouquinho, você só adiciona mais um, um peso sem ter um resultado propriamente. Agora, se você decide enfrentar de verdade aquele medo com todas as suas forças, você tem uma virada de chave maior, entende? Você tem uma virada de chave instantânea, você tem um momento, um forte impacto emocional que muda suas crenças, suas sinapses, entende? Só que o modelo paulatino, ele é mais sustentável ao longo do tempo do que o modelo choque de realidade. Porque se der errado, vai ficar com medo 3 vezes maior. Eu imagino que o medo é o capim. Um capim muito desgramado. E ele vai nascer. E ele, quando ele nascer, ele vai multiplicar. Entendeu? O melhor jeito é arrancando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Valeu, até amanhã.